A nossa lição, então, ela fala, lição de número 4, perseverando na fé, tá? Tanto a verdade prática, quanto o objetivo geral e o ponto central, ele está focado nisso, estimular a perseverança do crente na fé. Perseverança na fé, na oração, é decisiva para o desenvolvimento espiritual. Leitura bíblica em classe, então, ela está lá em Lucas 18 ainda, no capítulo 18, o versículo 1 ao 8, e diz assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus e nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: Ouve o que diz o juiz, o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém. E dentro dessa parábola que contou Jesus, já que estamos estudando parábolas, é que nós vamos ministrar nossa lição dessa noite. A introdução nos fala assim que a perseverança na fé é uma das exortações bíblicas mais urgentes nos dias de hoje, sobretudo quando acompanhada da oração, pois essa também é de suma importância, visto ser a forma de comunicação vital dos discípulos com o Pai soberano nesses tempos perigosos até o estabelecimento final do reino de Deus. Esta parábola, também conhecida como a parábola da viúva persistente, mostra que a oração intermitente em tempos de crise é o meio pelo qual os discípulos do reino se valem da justiça do Pai a seu favor. O apóstolo, ele nos ensinou a orar o tempo todo sem cessar, né? É o nosso meio de estarmos ligados a Deus, é a única forma que nós podemos conversar com Ele e não de estar buscando conselhos a pessoas ímpias. Tenha certeza que o Senhor, Ele sempre fala com nós. A oração, ela não é uma via de mão única, mas sim uma via de mão dupla. Vai e a oração volta. Para nós parece que às vezes é tardio, mas no tempo exato de Deus, porque Ele não usa o nosso tempo, o nosso cronos, o nosso relógio, né? Ele age na medida de que Ele necessita. Ele nunca nos dá aquilo que a gente pede, mas aquilo que a gente precisa realmente receber, porque Ele é um Pai amoroso, bondoso, e assim um Pai amoroso e bondoso cuida dos seus filhos, né? Ele sabe, eu sei o que meu filho precisa, não ele, né, Davi? Amém? Gente, interpretando a parábola do juiz iníquo, uma parábola difícil, diz aqui no subtópico 1. Muitos estudiosos consideram essa parábola uma das mais difíceis. De fato, o modo como algumas Bíblias intitulam, ou seja, quando na epígrafe editorial consta, exemplo, a parábola do juiz iníquo, tem levado muitos a fazerem interpretações equivocadas sobre a bondade, o amor e a justiça de Deus. Contudo, devemos levar em conta o propósito que levou Jesus a contar essa parábola. Trata-se de uma parábola que, a exemplo de outras que estudamos ao longo desse trimestre, funciona como um contraste. Conforme veremos, ela possui até certo fundamento em seu estilo de acentuar a perseverança. E se faz acompanhar de um chamado ao discernimento. 3 afirmações da defesa graciosa que Deus faz aos seus, e é concluída com um questionamento sobre a existência ou não da fé, quando chegar o tempo em que Deus defenderá os seus. A parábola, como disse aqui a introdução, o primeiro tópico aqui, ele fala que muitos entendem ela como uma parábola difícil, porém, ela não tem dificuldade nenhuma, desde que depende do seu olhar e de que forma você lê ela. A epígrafe fala de um juiz iníquo, mas para a gente poder entender um pouquinho melhor, eu sei que os irmãos sabem disso, mas estamos numa lição e vamos trazer à tona, né, de que a epígrafe não é algo que é original da Bíblia, né? A epígrafe, ela foi colocada ali por estudiosos que acharam assim melhor intitular, separar, classificar a Bíblia e dar um título ao que o texto está tratando.
obviamente que ela não está apontando de que Deus é um juiz injusto. Deus é um Deus amoroso, é um Deus bondoso, é um Deus misericordioso. Toda força de amor que a gente conhece é de Deus. Não tem outra fonte de amor que a gente conheça. Não tem nada de justiça em outro lugar, alguma outra fonte. Então, aqui é uma questão de que há muita controvérsia, né, gente? A gente sabe que, como escreveu... Teve um escritor que me fugiu aqui o nome dele, eu tinha anotado até, ele fugiu, mas ele diz que o diabo ele usa a palavra de Deus quando isso lhe convém usar ela a favor dele, né? E eu achei engraçado de uma situação também que outro dia eu estava lendo, fazendo um estudo lá, e descobri que dentre 40 mil espécies de aranha, tem uma aranha que ela é herbívora. O nome dela científico é até engraçado, é Bagheera clipping. Ela é herbívora, ela não se alimenta de carne, né? Essa aranha, gente, ao contrário das demais, ela suga néctar de flor. Ela vive em algumas flores, ela vive em alguns arbustos e ela se alimenta de néctar. Por incrível que pareça, desse mesmo néctar que ela se alimenta, produz veneno, a abelha vai lá, se alimenta e produz mel. Sabe? O veneno mata, mas o mel, ele vivifica, ele tem as suas propriedades de cura e ainda serve como alimento, né? A palavra de Deus também, quando era lançado um olhar para destruir, matar uma pessoa, o diabo também consegue. A gente vê isso quando ele tentou contra Jesus no deserto e tantas outras vezes ele tem lançado esses argumentos bíblicos para tentar destruir e disseminar sua palavra em meio ao povo de Deus. Entende? São essas coisas que às vezes atrapalham uma pessoa mal intencionada. E por isso é tão bom que a gente tenha um estudo bíblico profundo dentro da nossa igreja, porque uma igreja bem alimentada não vai buscar resto de comida em lixo, certo? Amém? Jesus ele usa essa parábola para também trazer um contraste. O que seria esse contraste? É jogar a luz sobre as trevas, dissipar as trevas, né? Contrastar o bom do mal, o que é legal e o que não é, o que é bom e o que é ruim. Ele usa esse contraste para falar de um juiz iníquo, que não valia e que nem a Deus temia. Mas ele está contrastando o Deus Todo-Poderoso, aquele que é a nossa fonte de amor, a primazia de todas as coisas e por quem a gente clama que tão logo ele venha nos socorrer. Isso serviu essa parábola, não para outra coisa, mas sim para contrastar, né? O que deve fazer e o que não deve fazer o Filho de Deus. Gente, o segundo subtópico vai falar do juiz, que não é preciso interpretar ao pé da letra cada detalhe de todas as parábolas. Entretanto, aqui vamos assim proceder com o fim exclusivo de mostrarmos o contexto que se passa na mente dos ouvintes. Tudo indica que na estrutura judaica, na estrutura jurídica do judaísmo antigo, existiam dois sistemas de tribunais, o judaico e o gentílico. Por isso, há estudiosos que entendem que o magistrado da parábola era um juiz gentil. A Mishnah declara que 3 juízes deveriam definir a sentença nos casos que envolvessem propriedade. Flávio Joséfo fala de tribunais com até 7 juízes na Galileia. A parábola pressupõe um tribunal com um juiz somente, pois nesse caso pode tratar-se de um simples recurso para a simplificação da narrativa. Na verdade, para entendermos melhor a parábola, não é tão importante o conhecimento do sistema jurídico daquele tempo, mas sim nos conscientizar da condição desesperadora de muitas viúvas da época que sofriam com juízes corruptos e desumanos. Esse sistema jurídico aqui, segundo comentou o pastor Wiersbe, ele declara da seguinte forma que provavelmente nessa época esse tribunal jurídico não era um templo suntuoso, onde ficava lá o juiz sentadão numa boa esperando todos virem a ele. Muito que provavelmente se tratava de uma tenda itinerante, onde o juiz passava por alguns lugares, algumas aldeias, né? Até porque para manter a estrutura em aldeias muito pequenas era um custo muito alto para manter um juiz lá, e se tratava de povos pobres também. Então, se tratava, às vezes, de uma aldeia itinerante, uma tenda itinerante, onde o juiz passava e lá ficava, julgando os casos ali até ele trazido, e que também
Por sinal, ele era composto de alguns auxiliares. Esses auxiliares aqui é que julgavam, é que faziam uma peneira, é que cercavam esse juiz e diziam: tu hoje vai ser defendido a tua causa, tu pode ir embora, tu pode vir, tu não pode ir embora, tu tem quanto para dar, tu não tem nada, vai embora. Quem vai dar mais para hoje ser julgado a tua questão? Que esses juízes aqui eram juízes iníquos, não temiam a Deus. Boa parte deles, eles sabiam de embolsar o dinheiro, fazer fortuna, não temiam a Deus, não estavam nem aí para a dor dos outros, muito menos para a de viúva. Uma mulher sem voz, uma mulher sem vez, uma mulher sem ninguém por ela. Mas Jesus, ele contrasta essa história, essa parábola, justamente por isso, dizendo: se aquela viúva que não tinha nada para oferecer para esse juiz iníquo, se aquela viúva que não tinha ninguém por ela, se aquela viúva que não tinha nada a oferecer, que nem voz tinha, nem direito tinha de estar no meio da sociedade gritando, ela teve vez, quem dirá vocês que são filhos de Deus? O justo, o juiz, aquele que não nega a vocês nada, entende? Esse é o contraste dessa parábola que Jesus, é a base para a qual Jesus chamou e contou essa parábola, gente. Essa questão da viúva também é muito interessante, mas deixa eu voltar aqui só uma coisinha. O juiz, ele julgou para não ser aborrecido. A parábola conta. O juiz disse: eu vou julgar logo para essa mulher não aparecer mais na minha frente, para essa mulher não me incomodar mais, para essa mulher não me torrar mais, até para ela não ficar me difamando, que ela ficava em volta talvez berrando, gritando, né? Mas o nosso Deus não. O nosso Deus, ele julga por amor. E nós não aborrecemos Ele quando a gente clamamos a Ele. Na verdade, Ele tem prazer quando a gente clama a Ele, quando a gente busca ao Senhor de todo o nosso coração, para que Ele atenda e nos julgue. Desde que a nossa petição seja uma petição justa, Deus, Ele está lá para acatar. Porque Ele disse lá na carta de Tiago que vocês não ganham porque não pedem. E ainda quando pede, pede de forma errada. Agora, quando nós pedimos a Deus, o justo juiz, e de forma coerente para o nosso crescimento espiritual e também para o reino de Deus, tenha certeza e fé de que Ele vai acatar e vai providenciar tão logo. Quanto menos a gente espera, a bênção já está na nossa mão. Isso que é prosperidade. Não é esse negócio que o pessoal está buscando aí não, tá, gente? O terceiro subtópico, então, vai falar da viúva. As viúvas eram reconhecidas pelas suas roupas típicas, as quais indicavam a sua situação. Naquele tempo, os jovens casavam-se no início da adolescência. Por isso, apesar de haver muitas viúvas, elas não eram necessariamente mulheres de idade avançada. A maioria era deixada sem nenhuma forma de subsistência. Se permanecesse na família do falecido, acabavam na condição inferior, quase servil. Se tornassem para sua família de origem, o dinheiro do dote repassado nas negociações do seu casamento teria de ser devolvido. Dessa forma, as viúvas em geral ficavam em situação bastante miserável. Geralmente, elas eram vendidas como escravos para a quitação de dívidas. Portanto, uma mulher pobre, por causa da morte de seu marido, ficava privada do amparo social. E em caso de controvérsias de ordem pública, se não tinha dinheiro, precisava confiar na honestidade dos seus magistrados. Esse é o contexto em que devemos ler esta parábola. Esta viúva, coitada, ao contrário do que a gente é hoje, do que as mulheres são hoje, ela não tinha vez nem voz, como eu falei aqui. Em povos antigos, aí, bastante primitivos, eles tinham a mulher apenas, isso Jesus, a mulher do século 21 atual, ainda que sejam um pouco que feminista, ainda que vão para as lutas e pleitear os seus direitos, elas, mesmo não crendo em Deus, elas têm uma dívida muito grande com Jesus Cristo, que foi quando Ele trouxe à tona os direitos da mulher, sabe? E em povos do passado aí, as mulheres, ela era tida apenas como uma reprodutora. Alguns teólogos, alguns estudiosos, alguns mestres da lei, eles criam que a mulher era apenas um auxiliar, um animal, ela não tinha alma. Ou seja, se ele não gostou dela, do almoço que ela fez, ele matava ela, trocava por outra. Se ela não desse a quantidade de filho que ele queria, ele substituía por outra. Entende? A mulher, ela não tinha vez e nem voz. A gente percebe ainda alguma sombra dessa cultura em algumas religiões aí que permeiam ainda o nosso planeta, onde a mulher ainda hoje ela é apedrejada, né? O homem, ele não tinha o conhecimento do que era a mulher verdadeiramente.
Mas isso foi uma interpretação errônea do ser humano. Porque Deus disse lá no início para Adão e Eva, quando eu trouxe eis aqui a tua ajudadora, tua auxiliar, e não a tua escrava, né? Ele disse a tua companheira, e não aquela que tu vai mutilar, que tu vai matar, que tu vai fazer dela um saco de pancada, né? A mulher, ela deve ser submissa ao homem a partir do momento também que o homem entrega todo o seu amor a ela e o cuidado, né? O homem tem uma parceria muito grande aí nessa luta, desse objetivo que Jesus plantou a mulher. Agora, é por isso que vocês vejam, minhas irmãs, o quanto Jesus fez por uma mulher, que hoje tem voz, tem direitos iguais praticamente ao dos homens, principalmente na nossa cultura, né? A mulher, ela tem liberdade para estudar, liberdade para vir ao culto, liberdade para trabalhar, liberdade para dizer, liberdade para discutir com o homem quantos filhos quer ter. Então, a gente hoje deve muito ao Senhor Jesus, não só pela salvação eterna, mas também por tudo que Ele já fez por nós aqui hoje na terra. Ele melhorou em muito a nossa vida física e familiar aqui na terra nos dias de hoje. Essa mulher também, fazendo aqui um contraste entre a mulher viúva e os cristãos, a gente vê que a mulher viúva, gente, ela era uma estrangeira. Segundo Lucas 11:13, nós somos filhos amados de Deus. Entende? Ela estava falando com um juiz, uma mulher estrangeira que não tinha nada com nada. Nós somos filhos de Deus, filhos amados. Será que se nós ao pedir, Ele não vai atender a gente? Ela não tinha acesso ao juiz. Na verdade, como foi falado, a mulher não poderia entrar em lugar algum, ela não poderia falar, ela não poderia conversar, ela não poderia discutir os seus direitos. Mas ainda assim ela insistiu, a ponto daquele juiz ter que se sentir tão importunado, a ponto de atender e julgar o caso dela. Já nós, conforme Efésios, Hebreus, Tiago 4:3 diz que nós temos livre acesso a Deus. Porque a gente é sabedor que Jesus Cristo lá no Calvário rasgou o véu de alto a baixo. Nos deu livre acesso ao Deus Todo-Poderoso. E a gente pode se achegar e entrar no Santo dos Santos, na presença daquele que nos chamou, que nos escolheu para servi-los. Na presença dele é que nós chegamos através das nossas orações e petições, justíssimas, para assim ele ser também justo conosco. A viúva, ela não tinha amigo nenhum para auxiliá-la, ela não tinha nada. 1 João 2:1 diz que nós temos um advogado que está à destra do Pai. E ele nos defende dia e noite, até a consumação dos tempos. Ele é o nosso fiel advogado e justo. Aquele que nos ama, que deu a sua vida por nós. Ele é o nosso advogado. Será que tem um outro que alguém possa me apresentar, no qual eu posso confiar para defender a minha causa diante de Deus? Ainda que seja diante de um juiz na terra, eu tenho plena certeza, porque eu já vivi essa experiência. Eu fui diante de um tribunal, confiando no que Deus ia fazer por mim, e eu saí vitorioso. Eu nunca vi um fato daquele na minha vida. Eu pensei que eu ia sair preso, mas o promotor disse: seu Jorge, vai embora, sua vida foi investigada, você não deve nada para a justiça e vai ver a sua vida em paz com seus filhos. E eu saí de lá dentro, quase beijei o promotor, berrando e glorificando o nome de Deus, porque eu sabia que era uma situação muito difícil. Por sinal, até a advogada que tinha me orientado a trabalhar disse: não faça acordo. Mas quando ele disse: vai embora que tu não deve nada, eu saí no pinote, feliz da vida, mas porque eu confio naquele advogado fiel, justo e poderoso. Ela foi ao tribunal. Essa viúva aqui que a gente fala na lição foi ao tribunal, porém, a gente tem lá em 2 Reis, aquela viúva, aquela que era mulher do discípulo do sacerdote, do discípulo do profeta. Lembra o que ela falou? Ela chegou ao profeta e disse: profeta, meu marido morreu. Os cobradores estão lá na porta da minha casa para levar os meus filhos. O que é que eu vou fazer agora, profeta? Tu sabe que ele era teu discípulo. Tu sabe que ele era um homem temente a Deus. Tu sabe que a dívida ficou por conta de que ele estava auxiliando alguns que estavam sendo perseguidos. O que é que eu faço agora, profeta? O profeta disse: o que é que tens na tua casa? Ela disse: eu tenho azeite. Onde tem azeite tem unção, né, meus irmãos? Onde tem azeite não falta a presença de Deus. E ele disse: vai na casa dos teus vizinhos, toma tudo que é jarro, toma tudo que é pote, tudo que é vasilha, e bastante. Não economiza, traga o que tu puder.
entra para dentro da tua casa com teus filhos, te tranca e começa a derramar o azeite dentro dessas vasilhas. A história a gente sabe que serviu para pagar a dívida e ainda não se sabe por quanto tempo ela sobreviveu ainda com o valor de que ainda sobrou da venda daqueles azeites, certo? Então, enquanto que o mundo busca justiça em homens injustos, nós buscamos o nosso Deus Todo-Poderoso, que a nossa vitória é certa. Amém, gente? O caso e a perseverança. A mulher tinha uma causa que devia ser apresentada a um tribunal da cidade ou um juiz que resolve exclusivamente a questão por via administrativa. Talvez se tratasse de pendências judiciárias ou mesmo dívidas deixadas pelo seu marido, de hipoteca sobre a herança patrimonial. Apesar de o caso poder enquadrar-se nos inúmeros existentes, a época quando uma mulher tinha de defender seus direitos contra as maldades de um adversário poderoso, que sendo mais importante e influente, está seguro e tranquilo. Ela toma uma decisão inédita, pois não escolhe advogados. Talvez a sua condição nem o permitisse. Nem defensores públicos, mas contra o costume de seu ambiente, decide apresentar pessoalmente a instância ao juiz. Este segundo relato é um juiz iníquo, isto é, não teme a Deus. Ela, porém, demonstra um coração decidido e uma disposição muito grande, tanto que o texto usa a expressão molesta, para indicar a perseverança da viúva diante do juiz. Por isso, ao final, o juiz cede para não ser mais incomodado, isto é, molestado. Conforme disse a nossa lição, Lucas capítulo 18, no versículo 8, digo-vos depressa, ele lhe fará de justiça. Porém, pastor Davi, será que haverá fé quando da volta do Filho do Homem à terra? Davi vai continuar com a lição. Meus irmãos, também quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Agradecer a participação do professor Jorge nesta lição desta terça-feira. Bom, eu tenho então o tópico 2 e o tópico 3. Vamos rápido, não queremos nos demorar. O tópico 2 diz a bondade de um Deus justo. Temos dois atributos divinos aqui empregados nesse texto: bondade e justiça, referindo-se a Deus, né? Mas eu gostaria que você lesse para mim, você voltasse lá para a Bíblia, no capítulo 18 de Lucas, e o verso 7 é o textuário da lição. Por favor, se você achou, pode ler para mim aí bem rapidinho. 18. É uma pergunta, né? Jesus está fazendo uma pergunta. E Deus não fará justiça aos seus o quê? Escolhido. Cuidado. Não pense que essa escolha é uma escolha aleatória por parte de Deus. Essa escolha depende da decisão minha e tua. Certo? Por favor, você abre a Bíblia aí, dentro aqui para mim entrar na lição, João 1:12, para você entender que a escolha não é Deus que faz, a escolha é você. Dentro dessa escolha, então, Deus vai tratar você na condição de filho, né? João, Evangelho 1:12, por favor, e depois Efésios 1:13, por favor, bem rapidinho. Então, a todos quanto o receberam, Jesus está falando aqui de uma condição, de uma relação, de uma amizade, de uma comunhão. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, ou os filhos, pode ser também. Aqui João diz, a todos quanto o receberam, falando de Jesus, Deus deu-lhe o poder, né? De se tornar então, o quê? Filhos. Agora é uma relação. Agora 1:13 de Efésios diz o que mesmo lá? Existe todo um processo, um desenrolar, em que também vós estáis,
depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa. É todo um processo, né? Onde o homem chega, onde Jesus então garantiu, dentro de uma garantia aqui de perseverança, de oração, que é o que nós estamos falando aqui. Por que eu citei isso? Porque o texto diz aqui, bondade de um Deus justo. E digo e repito, bondade é um atributo divino e justiça é um atributo divino também. Vamos lá, Deus é bom. Não é novidade o fato de a Bíblia estar repleta de textos que demonstram a bondade de Deus. A parábola, uma vez mais, reforça tal verdade quando o Senhor retoricamente questiona: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? A bondade de Deus faz com que Ele ouça os seus servos, aquele que o serve. Aquele que o serve. Você vai abrir para mim lá em João, o Evangelho, a oração de Jesus, a oração sacerdotal, registrada no 17, capítulo 17. Você lê o verso 9 e você depois lê o verso 20 também do mesmo capítulo para mim. Nós entendemos aqui sobre bondade, o atributo de Deus chamado bondade. Jesus fez uma separação aqui. Separou duas classes de pessoas. Os que receberam Ele e os que não receberam Ele. Eu rogo por eles. Por eles quem? Pelos discípulos. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Agora no versículo 20, ele ora por nós, por mim e por você. Quem lê lá o verso 20? Eu rogo também por este, não rogo somente por aqueles, mas por este, que pela tua palavra vão acreditar em mim. O foco da lição aqui, dessa lição, é a perseverança na oração. O objetivo dela, de Jesus, é criar nos discípulos coragem, ânimo para buscar. Para buscar. Falou da justiça de Deus, falou da bondade de Deus, e fez uma pergunta: Deus não fará justiça? Aqui ele disse então, a bondade de Deus faz com que ele ouça os seus servos. Aí entra uma questão, a necessidade. Se existe uma deficiência grave hoje no meio do nosso cristianismo, é a deficiência chamada oração. Você vai concordar comigo. Hoje é denominado um culto de oração e doutrina. Quando eu me converti, isso há 28 anos atrás, quando o porteiro chegava na igreja, os crentes já estavam ali pela frente. Já estava esperando. Hoje é diferente. Os porteiros já chegam atrasados. E os crentes, então, nem se fala, né? Parece que nem vai ter culto. Às vezes nós ficamos com a impressão que mudou a reunião. Será que é terça mesmo? Vamos dar uma olhadinha aqui no calendário, porque o povo não tem mais disposição e perdeu, parece que o ânimo de continuar na perseverança da oração. Mas você vai entender que toda essa parábola aqui tem um objetivo: incentivar os discípulos a manter o foco na oração. Pedir. E Deus não fará, Jesus perguntou,
Se vocês pedirem, ele disse, vocês acham que Deus não vai fazer? Então vocês precisam clamar quanto tempo? Diz o texto, de dia e de noite. Isso não está querendo dizer que você tem que ficar de joelho de dia e de noite. Não. Isso está querendo dizer que você tem que ter comunhão com Deus todo o tempo. Agora eu vou abrir parênteses aqui para nós ir num texto bíblico, eu quero que você participe comigo aqui. Por favor, vamos lá. Bem conhecido nosso, para você ver. O dever que o crente tem de orar, sem nunca parar. Vamos lá? Jeremias 33, 3, você sabe de cor, né? Pode ler, quem achou? Salmo 50, verso 5. Vamos lá. Tem Bíblia aí, irmão? Olha bem, o texto diz, clama a quem? A mim, disse Deus, e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Isso aqui nós descobrimos na oração. Às vezes nós não estamos firmes porque não oramos. E pois é a oração que revela coisas firmes e grandes, Sérgio. O limite do nosso ministério depende da oração. Quanto mais nós orarmos, mais comunhão vamos ter. E mais nós vamos receber, porque Deus disse, você clama e eu respondo. Você pede e eu vou dar. Você lembra de Tiago, capítulo 1, verso de número 5, por favor, leia. O que é que disse Tiago lá? Tiago 1 e 5. E outro abre em Tessalonicenses 5 e 17, Colossenses 4 e 2, Efésios 6 e 18, Pedro 4 e 7, vamos lá. Irmãos, se nós tivermos falta de conhecimento, diz o texto, ou sabedoria, é só pedir. Se alguém dentre vós tem falta de sabedoria, peça a ele, que a todos dá. Ele diz o que no verso 6? Peça, porém, com fé, ou seja, persistência. O nosso problema é persistir, Sérgio. Jorge, irmãos, o nosso problema é persistir. Nós não persistimos, demos uma arrancada, mas daqui a pouco paramos. Aí Tiago diz, peça, porém, com fé, não duvidando. Porque não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. Precisamos pedir hoje, amanhã, depois e continuarmos até Ele dar. Ele não disse que Deus ia fazer justiça? Ele não fez não fez uma pergunta? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele, olha a exigência, de dia e de noite. Quanto tempo nós estamos orando? Quais são os propósitos, os objetivos da nossa oração? É uma oração persistente? É semelhante à viúva? Que vamos sempre bater na porta de Deus? Precisamos de uma solução. Não, estamos muito acomodados. Tudo está tão bem, parece, né? Que às vezes não há nem razão para orar. Quem achou 5:17 de 1 Tessalonicenses? Orai sem cessar, não podemos parar nunca. É um mandamento. 4:2 de Colossenses? Perseverar em oração, velando nelas com ação de graça. Meu Deus, essa é a oração que quebra o coração de Deus. A oração, perseverar na oração, velando nelas com ação de graça. Jorge, aquela oração com gratidão. É aquela oração que você vem só para agradecer a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele pode fazer por você. Perseverar em oração, velando nelas com ação de graça. Oh, glória! É a oração que abre o céu e fecha o inferno. É a oração que quebra o coração do pecador.
É a oração que dá unção para o pregador pregar. É a oração que põe o crente de pé. É a oração que faz o crente ver o céu aberto como viu Estevão. Olhe bem quantos mandamentos nós temos. Pedro 3:12, quem lê para mim, por favor? E depois o 4:7 também. Sobre a necessidade de perseverarmos orando sem parar. Efésios 6:18, depois 4:7 de 1 Pedro, depois 3:12 também. Isso. O texto diz, porque os olhos do Senhor estão sobre quem? Os justos. Quem é o justo? Aqueles que foram justificados por Cristo. Sendo, pois, justificados, diz o texto bíblico. Os olhos do Senhor estão sobre o justo. Quem conhece a Deus sabe que Deus é justo. Deus está vendo tudo. Ainda que a resposta não venha hoje, pode vir amanhã. Mas se não vir amanhã, ela pode vir depois de amanhã. Está na mão de um Deus justo. Está na mão de um Deus que não falha, que não tarda, que não erra, que não se engana. De um Deus que não se esquece. Os olhos do Senhor estão sobre o justo, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Por que nós usamos uma arma tão pouco como a oração? Uma arma tão poderosa. A arma mais poderosa que a igreja tem, a oração. Um Deus que está sempre com o ouvido aberto para ouvir a oração. Você lembra daquele texto lá de 2 Crônicas 7:15? Só o verso 15, do 7. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Depois eu ia para Mateus 21:13, a parte A do versículo, onde Jesus diz, e a minha casa será chamada casa de oração. Oh, que incentivo que nós temos para orar. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, disse Deus para Salomão. Depois Jesus ratifica dizendo, a minha casa será chamada casa de oração. Se nós orássemos mais, nós seríamos muito mais crentes do que somos. Muito mais almas seriam salvas. Muito mais pessoas curadas, muito mais pessoas batizadas, porque tudo depende da oração. Tudo depende da oração. 6:18 de Efésios diz o quê? Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os crentes. Uma igreja que ora uns pelos outros. Obreiro orando por obreiro, pastor por pastor, líder por líder, irmão por irmão. E é uma corrente, é um elo. E Deus olha do céu, é aquele elo de glória, um orando pelos outros. E Jesus aí cumpre o que Jesus disse, eu rogo por eles. Eu rogo por eles, Jesus ajudando, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. É justamente quando oramos que o céu está atento à nossa súplica. Vamos para frente então, não podemos ser diferentes, pois Jesus ensinou que pois nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu, dará bem aos que vos pedirem. Antes disso, o mestre também ensinava sobre a oração, dizendo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Na parábola que estamos estudando, encontramos a viúva clamando. Esse é um recurso utilizado por Jesus para, mais uma vez, ensinar sobre a oração e nos lembrar que Deus é bom. Quantos acreditam que Deus é bom? Deus é justo. Outro atributo.
Além da bondade do Pai, o crente sabe que ele é justo. O que é justiça? Execução fiel à lei e ao direito. Ou seja, Deus não tem nenhum defeito moral. Deus não tem nenhum desvio para fora da verdade. Deus é 100%. Deus é puro. Deus não comete engano, como disse, não comete falha. Vamos ver aqui na frente, você vai ver. Além da bondade, o crente sabe que ele é justo, mais uma vez é necessário recordar a parábola não deve ser tomada no nível de detalhes, pois esses não são os mais importantes. O juiz da nossa parábola é um iníquo, injusto. Deus, a quem sirvamos, por outro lado, é justo. Nisto consiste o elemento de contraste desta parábola. Este conhecimento já tinha Abraão ao chamar o Senhor de juiz de toda... O quê? Toda a terra. O Abraão quis dar uma lição em Deus, quando Deus disse, olha, eu vou destruir Sodoma todinha. Sodoma e Gomorra eram 2 cidades grandes. O Abraão chegou para Deus e disse, o quê? Não és tu juiz de toda a terra? Matarás o ímpio com o justo? Questionou Deus. Petulante ele, né? Verso 25 ali. Cometeria o juiz de toda a terra uma injustiça, matando o ímpio com o justo? E disse para Deus, se tiver 50 lá em Sodoma, tu mata a cidade? Ele disse, eu poupo a cidade por amor de 50. Abraão ficou apurado. Baixou para 45. E se faltar de 50 tiver 45? Deus disse, eu poupo a cidade por amor dos 45. Abraão ficou mais preocupado ainda. E baixou para 30. E se faltar 40 e tiver 30? Deus disse, eu poupo a cidade por amor dos 30. Deus não comete engano, irmãos. Abraão ficou mais preocupado ainda. Se faltar 30 e tiver 20, Deus disse, eu poupo a cidade por amor dos 20. E Abraão disse, eu vou me atrever mais uma vez e vou perguntar para ti, se faltar 20? Ele disse, eu poupo a cidade por amor de 10. Ou seja, não tinha ninguém. Sabe por quê? Porque Deus não comete erros. O juízo de Deus é justo. Por isso que nós precisamos confiar e depositar o nosso clamor aos pés de um Deus justo que sabe julgar. Que sabe julgar e julga na hora certa. O Abraão estava vendo com a visão humana, achava que tinha alguém bom em Sodoma, mas não tinha. Até o sobrinho que estava lá, se não fosse a intercessão do próprio Abraão, tinha perecido. A justiça de Deus é tão elevada que, assim como a paz de Cristo, excede todo o nosso entendimento. 3, Deus assume a nossa causa. Olhe bem, vale a pena orar. Por quê? Porque Deus tem compromisso com quem ora. Na parábola encontramos uma pobre viúva pedindo justiça, mas o que Jesus está ensinando é sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Isto é, perseverar, assim, ao mesmo tempo em que ensina sobre a oração e a perseverança. O mestre lembra um preceito da lei mostrando que Deus assume a nossa causa. Agora vamos voltar lá para o princípio da igreja, porque a igreja do passado começou com oração, e o sucesso da igreja foi a oração. Vamos lá para ver o que a Bíblia diz a respeito da igreja. Por favor, Atos 1 e 14, você pode ler para mim? Quem achou pode ler. Atos 2 e 1, 2 e 42 e 2 e 46. Depois 3 e 1. Vamos lá. 4 e 31, 6 e 4 de Atos. E vamos lendo. Acharam? 1 e 14. Orar não é uma tarefa muito fácil. Para você orar, você precisa ser espiritual. Porque orar é difícil. Olhe bem, todos estes perseveravam unidos em oração e o quê? Súplica. Era um clamor só. Era uma necessidade que eles tinham. Então, uma necessidade espiritual. Eles queriam algo. Estava Maria, outras mulheres, os discípulos, tudo junto, unido, orando. Porque o bom da oração é que a oração une as pessoas. A oração quebra barreiras, sabe?
quebra preconceito. Oração é coisa maravilhosa. Mas não é fácil. Então, todos eles perseveravam na oração e na súplica, orando e suplicando a Deus que é bom e justo. O capítulo 2:1 de Atos diz o quê? Depois o 3:1. 2:1, quem achou? 2:42 e depois o 2:46. No mesmo lugar. Quem ora precisa ficar no mesmo lugar, no lugar da oração. Nós fomos chamados para orar. Nós podemos resolver grandes problemas que o mundo não consegue através da oração. Por quê? Porque Deus trabalha em nosso favor. Enquanto você ora, Deus age. Enquanto você ora, Deus resolve. Enquanto você clama, Deus se compadece. Ou nós não vamos acreditar na justiça e na bondade de Deus? Vamos acreditar na injustiça do homem, do juiz iníquo? Não. E cumprindo-se os dias de Pentecostes, estavam todos no mesmo lugar. Crente que vence é crente que ora. Crente que vence é crente que ora. Está sempre no mesmo lugar. Lugar da onde? Da oração. Tem compromisso com a oração. A oração para ele é uma coisa sagrada. Tem um momento de oração especial. Você não tem um momento para trabalhar, não tem um momento para descansar, não tem um momento para comer, não tem um momento para lazer? Por que não tem um momento para oração? Dois e 42 diz o quê? Atos 2:42, depois o verso 46, e depois o 3:1, por favor, bem rápido, já vou terminar. A oração fazia parte, era um pacote completo. Perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O verso 46 diz o quê? A igreja. (3:1) diz o quê? De Atos 3:1? É tudo junto, tudo junto. A palavra junto e perseverança está agregada, que está junto. Pedro e João subindo junto à hora da oração. Só acontece milagre quando a igreja está orando. Você vai olhar o contexto aqui, era milagre atrás de milagre. Por quê? Porque a perseverança na oração era direta. Eles não saíam da rota, não saíam do caminho. Eles perseveravam orando. Verso 31 do 4. 4:31 diz o quê? Por que será que a frieza tomou conta de muitas igrejas como a nossa, né? Por que deixamos de orar? É clara, a resposta à pergunta é bem clara. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. A oração ainda move lugar. Então você vai ler para mim terminar, concluir 6:4 de Atos. O que é que diz ali? 6:4, por favor. Já vamos concluir aqui. Ó, quem era esses aqui? Quem era? A liderança. Liderança. Dó de nós, né? Pedro disse, nós, os líderes, os cabeças, os pastores, os responsáveis, perseveraremos. Continuaremos perseverando na oração, primeira oração, e depois no ministério da pregação. Porque pregação sem oração não serve para nada. É só para entreter plateia. Contar história, fazer os crentes rir. Mas pregação com oração, existe conversão e arrependimento.
batismo, cura, libertação. Mas nós perseveraremos na oração, mistério, segredo, e no pregação da palavra. E para concluir, 16 e 25 de Atos. Já vou concluir. Perto do quê? Mateus 25 e 6 diz: e à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Lá era meia-noite, aqui é perto. Jesus disse: olha, e à meia-noite ouviu-se um grito. Chegou o esposo. Aqui diz: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Ele sabia o Deus que serviu. Ele sabia que Deus era justo. Ele sabia que os ouvidos de Deus estavam abertos. Ele sabia que os ouvidos de Deus estavam atentos. E eles persistiram. Vamos orar. Vamos orar. E continuaram orando. E depois de orar, eles começaram a cantar. Quando eles começaram a cantar, Deus não resistiu. Perseverança da viúva é uma imagem para nós. Até que o nosso Senhor retorne, infelizmente, vivemos em constante luta contra o pecado. Por esse motivo, não devemos desistir de perseverar na oração e na súplica até alcançarmos o alvo. Ainda durante o seu ministério, Jesus exortou seus discípulos a que estivessem de sobreaviso e que também vigiasse e orasse. Uma das características distintas do Evangelho de Lucas é a oração. Ao ensinar a respeito do Espírito Santo, Lucas nos mostra que Deus cumpre o seu propósito. No entanto, exige a atitude certa por parte do povo de Deus, que, de acordo com este Evangelho, é a oração. Vemos Jesus orando antes de cada grande crise de sua vida, ou seja, chegando a orar pelos seus agressores. Por ser um homem de oração, Jesus exortou seus discípulos a fazerem o mesmo. É importante lembrar que Jesus advertiu contra o tipo errôneo de oração. Perseverança. Além de orar, é necessário compreender que a oração deve ser acompanhada de perseverança. A exortação à oração persistente está estritamente ligada à expectativa da volta do Senhor. Nos alerta de maneira bastante clara a respeito do tipo de oração e do perigo de esmorecimento na prática de orar. A qual se tem em mira aqui. Deus quer ser buscado de forma incessante e persistente pelos seus, pois a perseverança levará em conta o tempo de espera com um meio para alcançar a purificação a nossa vida no aprendizado das coisas de Deus. Fé. Somos da mesma forma exortados a perseverar na fé. A parábola conclui com uma pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Jesus refere-se aqui à fé da súplica incessante. Certo? A fé aqui diz respeito à fé de buscar a Jesus, de orar, de perseverar, de continuar naquele propósito que eu citei aqui dos discípulos. Perseveravam, foram indo, passaram 100 anos e eles evangelizaram o mundo do tempo deles em 100 anos. Imagine você, não tinham nada que nós temos hoje, Sérgio. Não tinha um telefone, não tinha um rádio, não tinha uma televisão, não tinha um e-mail, não tinha um site, não tinha nada. Mas tinham oração. Em 100 anos, diz a história, que eles evangelizaram o mundo do tempo deles. Que não esmorece, ou seja, pé perseverante. A própria interrogação faz uma conexão direta com a parábola, pois questiona se o filho irá encontrar uma fé persistente como a da viúva. Esta fé é aquela que, em meio às dificuldades e às perseguições, transforma-se em fidelidade
e coragem para testemunhar diante dos homens. A fim de perseverarmos este tipo de fé, precisamos cultivar uma vida de oração constante e persistente. Fique de pé. Conclusão: a interpretação desta parábola como um ensino sobre a oração persistente tem sido a melhor interpretação ao longo da história da igreja. A viúva que, por sua insistência, constrange o juiz à intervenção, é um modelo de perseverança na fé e na oração, confiante, esperar com firmeza e fidelidade a vinda do Filho do Homem, ou seja, a consumação da nossa salvação é o melhor incentivo para a oração corajosa. No mundo tereis aflições, disse Jesus, mas somos convocados a permanentemente invocar a Deus por socorro, pois sempre fará justiça aos que clamam a Ele. Deus sempre estará junto daqueles que perseveram na fé e na oração. Amém? Vamos continuar orando? Acreditando na justiça, na bondade do nosso Deus. Nós queremos orar. Temos aqui 2 pedidos de oração. Nós vamos apresentar a Deus em oração. E se você tem uma necessidade também, você pode, fecha os teus olhos e vamos orar. Apresentar a Deus. Querido Pai, sobre o poder do nome maravilhoso de Jesus, nós temos 2 pedidos de oração aqui em minhas mãos, Senhor. Eu, por limitado e falho e pobre que sou, não conheço essas pessoas e não sei as necessidades, na verdade, qual passo. Mas Tu, Senhor, que és Deus que sonda corações, esquadria rins, Tu és Deus que sabe tudo e pode. Tu és o Deus justo, és o Deus fiel, és o Deus verdadeiro, és o Deus que estás com o ouvido atento às orações e ao clamor. Nós queremos orar pela vida, pela saúde, pela restauração. Queremos orar por esta igreja, por este ministério. Senhor, nos ajuda a continuarmos perseverando em oração. Não podemos parar de orar. Precisamos orar a um Deus bom, a um Deus justo. Ó Senhor, envia o Teu socorro, envia o Teu livramento, envia o Teu escape. Fecha a boca do leão, Senhor. Abre a porta da salvação. Batiza, cura, restaura. Ó Deus, traz fogo do céu para as nossas vidas de oração. Faz-nos orar cada dia mais, Senhor, com mais fervor, com mais intuito, com mais perseverança uns pelos outros. Ó Deus, eu abençoo o Teu povo, a Tua igreja, sobre o poder do nome de Jesus.